Olá, amigos! Me convidaram para falar um pouco sobre ergonomia na NR12. Como vocês sabem, melhor do que eu, e eu não preciso dizer o que eu estou aqui falando, eu sou profissional da área de segurança do trabalho, a importância na segurança do trabalho, na segurança das pessoas que trabalham, o cumprimento das NRs, as normas regulamentadoras do trabalho. Uma das normas que faz parte, inclusive é objeto desse seminário que nós estamos aqui hoje falando, é a NR12, como vocês todos sabem, que é a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. O que eu vou tentar passar para vocês é o que é a NR17. A NR17 trata da ergonomia no trabalho. É uma das normas também muito importante que devem ser cumpridas em todas as ocasiões. E o que eu vou tentar passar são alguns slides, alguns textos que nós compilamos no sentido de extrair de todos os itens da NR12 que estão ligados de maneira direta ou indireta com a NR17. Mas antes de mais nada, e eu vou tomar a liberdade de passar alguns slides, vocês vão ver que de vez em quando eu olho aqui para o lado, que eu estou vendo justamente os slides que vocês vão obter e vão ver de uma maneira bem acentuada. Afinal de contas, o que é ergonomia? Evidentemente, nós não vamos dar aqui uma aula de ergonomia, mas só para lembrar para vocês que ergon, força, trabalho, é a origem da palavra ergonomia. Inclusive, nós aqui na língua portuguesa, nós temos um verbo, que é o verbo erguer. Quando você ergue alguma coisa, você está falando em força. Eu vou erguer algum corpo, alguma matéria, eu estou evidentemente falando isso em força. E ergon, esse vocábulo ergo veio do grego, que significa justamente força, trabalho. E nomia, como vocês sabem, são as regras, são as leis. Então, uma definição muito simples da ergonomia é o estudo entre o homem e o seu trabalho, equipamentos e meio ambiente. Equipamentos. Veja que já estamos aqui falando da NR12. São duas tendências de ergonomia que eu queria passar para vocês, muito importante. Uma tendência mais americana e uma tendência mais europeia ou francesa. O pessoal dos Estados Unidos, a norte-americana, ela visualiza, ela foca um pouco mais a ergonomia nas máquinas, enquanto que os franceses e europeus, mas particularmente os franceses, eles focam e visam muito no homem. Como é que a pessoa se comporta, como é que ela sente esse feeling que os franceses gostam muito mais de colocar nos contextos das análises ergonômicas que nós fazemos. Mas o importante é que a tríade, o tripé da ergonomia, que é o conforto, segurança e eficiência. Não adianta nada eu aplicar normas de ergonomia de maneira que o trabalho possa ser feito de uma maneira mais simples ou com menos esforço, que é o objetivo fundamental da ergonomia, sem segurança. Afinal de contas, a ergonomia foi feita para quê? Para que nós possamos fazer o mesmo trabalho, a mesma atividade com menos força, com menos esforço. Esse é o objetivo fundamental da ergonomia, mas com o tripé: conforto, segurança e eficiência. O estudo das relações entre o homem e a máquina é justamente aí que começa a ergonomia. E essa fascinante... Por que a ergonomia nos fascina tanto? Porque a ergonomia, na realidade, ela engloba, ela estuda os vários aspectos. É uma disciplina multidisciplinar. É por isso que nos fascina, é por isso que me fascinou quando eu comecei a estudar ergonomia nos Estados Unidos há mais de 25 anos. Nos Estados Unidos, eles, inclusive, acreditam até hoje, é por isso que aquela nação é tão grande e tão próspera, que você pode fazer o mesmo trabalho com mais conforto. E o mais interessante é que você fazendo o mesmo trabalho, com a mesma atividade, com mais conforto, você produz mais, você produz melhor. O empregado, o funcionário, o associado, ele exercendo uma atividade com mais conforto, com mais prazer, ele vai produzir mais, ele vai errar menos. E você, puxa vida, mas ele vai errar menos, ele vai trabalhar com mais produtividade, com mais eficácia.
Então esse aspecto que os americanos concluíram totalmente em contraponto com o Fordismo. Vocês se lembram, na época do Ford, primeiro carro que foi produzido em linhas de produção, ali inclusive tem um filme conhecidíssimo que vocês devem conhecer, que é aquele filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, em que você está sempre atrás da máquina, correndo, correndo, correndo. Esse era o pensamento norte-americano do início do século passado. Mas mudou isso. Isso completamente mudou. Se você investe no conforto do homem, no conforto do trabalhador, seja ele no escritório, seja ele na produção, enfim, qualquer atividade, ele vai produzir mais, ele vai dormir melhor, ele vai ter uma vida mais confortável e isso traduz na eficiência e, consequentemente, no lucro das empresas. Os americanos hoje, eles investem em ergonomia muito mais do que qualquer norma. Vocês não imaginam como eles lá, você tem uma norma X que determina algumas características, mas os americanos investem muito mais. Eu, quando estive lá, e estou sempre lá, afinal de contas eu pertenço a uma série de associações dos Estados Unidos, Associação de Ergonomia, Associação de Engenheiros de Segurança, e eles continuam com a mesma política. Osni, você não imagina, cada vez essa perseguição, esse foco é importante. Quanto mais conforto, mais segurança a gente conseguir colocar nas mãos do trabalhador, mais ele vai produzir, melhor ele vai ficar, o ambiente de trabalho melhora, ganha quem? Ganha o governo, ganha o empregado, ganha os sindicatos e ganha todo mundo. Todos ganham investindo em ergonomia. Então, na realidade, eu só queria terminar esse primeiro módulo com vocês, no sentido de que a ergonomia envolve os aspectos fisiológicos do homem, os aspectos psicológicos do homem, os aspectos antropológicos, sociológicos, a biomecânica, enfim, tudo. Esse é o caráter multidisciplinar da ergonomia. Bom, e agora passamos ao aspecto que eu queria mostrar para vocês. Vocês sabem que os riscos ergonômicos do trabalho são um dos riscos ambientais regulamentados por normas do Ministério do Trabalho e do Emprego. Vamos recordar, e eu vou passar aqui um slide para vocês, como enfrentar um risco em um ambiente de trabalho. Grupo 1, como vocês sabem, chamado grupo verde, são os riscos físicos, ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes. Grupo 2, vermelho, riscos químicos, poeiras, fumos, névoas. O grupo 3, marrom, são os riscos biológicos, vírus, bactérias. E o grupo 4, que é o que nós estamos falando agora, é o amarelo, são os riscos ergonômicos. Vou ler para vocês, inclusive, o que diz a norma. São os riscos ergonômicos ou esforço físico intenso, levantamento, manual de peso, postura, produtividade, ritmos, turnos, jornadas longas, monotonia, repetitividade, estresse físicos e psíquicos. E o grupo 5, que é o azul, são os riscos de acidentes, arranjos físicos, máquinas, etc. Os aspectos ergonômicos, justamente, da NR2, dentro da NR2. O que nós podemos falar? Aqui eu vou mencionar para vocês, nesse slide, que nós selecionamos alguns aspectos, alguns itens da norma da NR12 que estão relacionadas à ergonomia. Então eu queria dar para vocês agora uma boa viagem, que nós vamos passar aqui uma série de slides, em que eu vou me permitir, inclusive, ler e fazer alguns comentários para vocês. Veja só, aspectos ergonômicos na NR12. O que fala o item 12.94? As máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos com observância aos seguintes aspectos: atendimento da variabilidade das características antropométricas dos operadores. Isto é, esse é um dos pontos fundamentais da ergonomia. Quando surgiu esse boom da ergonomia nos Estados Unidos, que foi na Segunda Guerra, como é que os americanos começaram a descobrir que a ergonomia era absolutamente fundamental? Os tanques, os carros de combate produzidos nos Estados Unidos, que eram levados na Segunda Guerra para as Filipinas, por exemplo, começaram a dar problema. Os filipinos baixinhos não conseguiam manobrar, não conseguiam, enfim,
conduzir esses carros de combate de uma maneira eficiente. Por quê? Porque os americanos eram mais altos e os filipinos eram menores. Começaram a ver, escuta, esse carro de combate é ineficiente e não eficiente. E aí começaram a descobrir que não adianta eu fazer uma máquina no carro, o carro de combate, justamente para qualquer pessoa. Eu tenho que considerar o tamanho das pessoas, o tamanho do braço, da mão, do tronco, isto é, as características antropométricas dos operários. Isto é fundamental. E continuando ainda, respeito às exigências posturais, movimentos, esforços. Isso está na NR12, hein? Veja só o que a NR12 está ligado com a ergonomia. Os componentes como monitores de vídeo, sinais, comandos, devem possibilitar a interação clara e precisa com o operador. Isto é, o operador deve olhar para aqueles monitores, hoje em dia as máquinas modernas, com readout, com CNC, etc., elas têm acompanhamento no monitor. Os comandos e indicadores devem representar, sempre que possível, a direção do movimento e demais efeitos correspondentes. Isto é, para facilitar justamente o trabalho do operador. Os sistemas interativos, como ícones, símbolos e instruções, devem ser coerentes em sua aparência e função. Continuando, item 7 do item 12.94. Favorecimento do desempenho e a confiabilidade das operações, com redução da probabilidade de falhas na operação. Redução da exigência da força, pressão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais. Então vocês vejam, nós estamos falando da NR12, nós estamos falando de máquinas, de equipamentos. Então vocês vejam a importância da ergonomia para você adequar a sua empresa, o seu produto, a sua máquina à NR12, você precisa aplicar justamente esses aspectos da NR17. Isto é, não é possível nós fazermos uma máquina, um operador, sem que você faça a análise ergonômica do trabalho daquela função, daquele operador, daquela pessoa. Veja só, pode ser um baixinho, pode ser um altinho, né? Então isso é muito importante. Continuando. A iluminação deve ser adequada e ficar disponível em situações de emergência, quando exigido o ingresso em seu interior. Muita gente me pergunta nas nossas aulas de ergonomia se a ergonomia se resume apenas ao assento, à mesa, à altura da mesa, computador, etc. De maneira alguma, né? Os aspectos da iluminação é importantíssimo. O ruído, a iluminação, inclusive hoje, quando nós fazemos uma análise ergonômica do trabalho de uma determinada função, antigamente a gente fazia análise para todas aquelas funções iguais ou similares. Hoje a gente faz para cada uma, para cada pessoa, porque eu aqui estou com uma luz aqui nessa direção, mas o meu vizinho pode estar com uma luz de uma direção diferente. Então eu tenho que fazer a análise da iluminação, a adequação por posto de trabalho. Vamos continuando. Item 12.95. Os comandos das máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e montados com observância dos seguintes aspectos: localização e distância, de forma a permitir manejo fácil e seguro. Então eu não posso fazer com que as minhas alavancas, os meus botões, os meus comandos sejam colocadas com distâncias ruins, a fim de que eu possa fazer flexões, extensões de maneira adequada. Instalação dos comandos mais utilizados em posições mais acessíveis ao operador. Veja só completamente o aspecto ergonômico aqui instalado. Visibilidade, identificação, sinalização, instalação dos elementos de acionamento manual ou pedal, de forma a facilitar a execução da manobra, levando em consideração as características biomecânicas e, de novo, antropométricas dos operadores. E, no fim, garantia de manobras seguras e rápidas e proteção, de forma a evitar movimentos involuntários. Continuando, item 12.96. Vou ler para vocês. As máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e operados, levando em consideração a necessidade de adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza dos trabalhos a executar, oferecendo condições de conforto e segurança, observado o disposto na NR17. Aqui ele foi até mais explícito, porque ele menciona inclusive a norma NR17. Continuando, 12.97. Os assentos utilizados na operação de máquinas devem possuir estofamento e ser ajustáveis à natureza do trabalho executado, além do previsto no subitem 17.3.3 da NR17. Então, ele está impondo, ele está precisando que os assentos devem ter, além de estofamento, que vocês sabem que a maioria das máquinas antigamente possuíam assentos duros, de metal, etc. Então hoje você está sugerindo, não, você está obrigando que os assentos sejam estofados, confortáveis e que tenham regulagem de altura. Continuando, 12.98. Os postos de trabalho devem ser projetados para permitir a alternância de postura e a movimentação adequada dos segmentos corporais, garantindo espaço suficiente para a operação dos controles nele instalados. Mais aqui um aspecto absolutamente padrão em qualquer análise de ergonomia que a gente costuma fazer nos postos de trabalho. Continuando ainda, 12.99. As superfícies dos postos de trabalho não devem possuir cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes, quinas e ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com os segmentos do corpo do operador e os elementos de fixação, como pregos, rebites, parafusos, devem ser mantidos de forma a não acrescentar riscos à operação. Parece brincadeira, mas eu particularmente já vi muitas máquinas, inclusive grandes e pequenas, com esta deficiência, vamos chamar assim, absurda, mas principalmente vamos esquecer os rebites, as rebarbas, que são um problema facilmente contornável, mas vamos eliminar os cantos vivos. Hoje existe no mercado verdadeiros quebra-quinas em espuma de poliuretano, injetados em espuma de poliuretano, que podem ser colocados nessas quinas vivas, a fim de não descaracterizar e não comprometer e não ter custo suficiente para você adaptar a sua máquina para atender esse aspecto da norma. Vamos continuar. O item 12.100, 12.100. Os postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem permitir o apoio integral das plantas dos pés no piso. E aqui eu chamo a atenção particularmente para um assento que eu gosto muito, que é o banco semi-sentado. É o banco que se fica em pé e sentado, que inclusive nós somos pioneiros em trazer esse equipamento aqui para o Brasil. É um projeto que foi desenvolvido nos Estados Unidos há mais de 25 anos, que nós aqui, nosso jargão aqui nós chamamos de Golden Seat, isto é, o assento dourado, Golden Seat, que proporciona justamente você descansar a sua coluna e ao mesmo tempo colocar os seus pés no chão. Eu estou falando com vocês sentado num banco semi-sentado, eu estou mantendo a minha postura, eu estou descansando a minha coluna e ao mesmo tempo eu estou com os pés totalmente plantados no piso. Vamos continuar. 12.100 deve ser fornecido apoio, 10.100.1, né? Porque o 10.100 é o geral. Deve ser fornecido apoio para os pés, quando os pés do operador não alcançarem o piso, mesmo após a regulagem do assento. Isso é muito comum, a gente vê isso, isso é uma norma que a gente conhece muito bem, quando você senta numa cadeira ou numa bancada, ou inclusive o mais popular que a gente conhece são os elevadores. Os elevadores, o ascensorista, vocês podem ver que a maioria dos ascensoristas do Brasil, eles sendo naqueles banquinhos horríveis, duros, etc., altos e ficam com os pezinhos pendurados. Isso comprime as coxas, isso faz com que haja uma compressão terrível, uma concentração de sangue nos membros inferiores, das pernas, dos pés e principalmente as moças. Isso é uma tragédia. Então você tem que colocar justamente apoios de pé adequados a fim de que, se possível, né, de preferência, o ângulo entre a perna e a coxa
fique maior que 90 graus. Você tem aqui a coxa e aqui as perninhas. Toda vez que você tiver menor que 90 graus, você está fazendo com que as pessoas tendem a ir para frente. 90 graus, um pouquinho maior que 90 graus, é o ideal. As dimensões dos postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem, é o que fala o item 12.101, atender às características antropométricas e a biomecânica do operador com respeito aos alcances dos segmentos corporais e da visão. Mais uma vez chamando a atenção para o aspecto de ergonomia no posto de trabalho da máquina. Assegurar a postura adequada, de forma a garantir posições confortáveis dos segmentos corporais na posição do trabalho. E, item C, evitar a flexão e a torção do tronco de forma a respeitar os ângulos e trajetórias naturais dos movimentos corpóreos durante a execução das tarefas. Não vou entrar muito no campo disso porque existem vários slides, várias figuras clássicas de ergonomia que mostram isso. Se vocês quiserem, nós podemos até, no fim, no nosso site, nos dois nossos sites, há um arsenal de figuras, de slides, de palestras minhas, de cursos que a gente dá por aí afora de ergonomia com o maior prazer. Inclusive, por favor, escrevam para mim, mandem e-mail para mim, telefonem para mim, que eu terei o maior prazer de passar isso para vocês, alguns slides, inclusive coisas mais técnicas, mais detalhadas, com o maior prazer. Continuando, item 12.102. Os locais destinados ao manuseio de materiais em processo das máquinas e equipamentos devem ter altura e ser posicionado de forma a garantir boas condições de postura, visualização, movimentação e operação. Veja só, os locais destinados ao manuseio. Quando você está diante de uma máquina, vamos imaginar uma prensa, você tem do seu lado o material que está entrando na prensa e aqui você descarta o material que foi objeto de uma perfuração, de uma estampa, etc. Então, ao pegar esse material, colocar na prensa, então, esses locais que estão de espera e o do destino devem ser cuidadosamente estudados de maneira que as alturas, o acesso possam ser feitas de maneira a não comprometer a flexão do tronco e o giro do tronco. Vamos lá, 12.103. Os locais de trabalho das máquinas e equipamentos devem possuir sistema de iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes de trabalho para evitar zonas de sombra ou de penumbra e o efeito estroboscópico. Vocês sabem o que é o efeito estroboscópico, extremamente perigoso, letal para aqueles que não tomam conta disso. Você, principalmente nas lâmpadas fluorescentes, que elas ficam piscando 60 vezes por segundo, dependendo da rotação da máquina, você olha aquela máquina girando, aquela máquina funcionando e você tem na sua visão como se ela estivesse parada. Então o pessoal pensa que está parada, o mais ou menos avisado, e ele pode acionar a mão de uma maneira indefina. Então isso tem que ser muito bem cuidadoso. E a iluminação, claro, como é que você vai, inclusive, ver o estado da peça, etc. De maneira que você não force a sua vista, não force a sua visão. Continuando, 12.103.1. A iluminação das partes internas das máquinas e equipamentos que requeiram máquinas e equipamentos de operações de ajustes, inspeção, manutenção ou outras intervenções periódicas devem ser adequadas e estar disponível em situações de emergência, quando for exigido o ingresso de pessoas com observância ainda das exigências específicas para áreas classificadas. O texto é extremamente claro, não merece, eu acho que, maiores explicações. Vamos continuar. 12.104. O ritmo do trabalho e a velocidade das máquinas e equipamentos devem ser compatíveis com a capacidade física dos operadores, de modo a evitar agravos à saúde. Vamos falar um pouco de ritmo.
Outro dia eu fui chamado a São Paulo, recentemente, para uma empresa, que não vem aqui o caso qual o produto, a fim de respeitar a ética e o sigilo dos nossos trabalhos, mas eles têm várias linhas de produção de objetos relativamente pequenos, com uma esteira. Então as operadoras, eles pegam um equipamento e manuseio, mas aquilo está sempre em constante movimentação, isto é uma esteira que gira numa velocidade X. E eu fui chamado lá justamente para laudar, para ratificar, para confirmar a possibilidade de aumentar a velocidade por 2. Por quê? Porque a matriz da empresa, que fica fora do Brasil, está exigindo que aqui no Brasil a velocidade seja igual à velocidade da matriz. Mas será que é possível? Será que é necessário? Será que isso vai prejudicar a saúde? Não é porque lá é possível, não é porque lá estão fazendo, na realidade, que a gente tem que copiar aqui. Então, esse aspecto importantíssimo do ritmo deve ser muito bem estudado, de maneira a não provocar uma lesão pelo ritmo acelerado, pelo ritmo excessivo do trabalho. Isso faz parte, evidentemente, de uma análise ergonômica do trabalho, as famosas AET, obrigatórias, inclusive, pela NR17, que a gente tem que fazer, inclusive, com os operadores nas suas respectivas máquinas. Vamos lá, 12.105. O bocal de abastecimento do tanque de combustível e de outros materiais deve ser localizado no máximo a 1,5 m acima do piso ou de uma plataforma de apoio para a execução da tarefa. Aqui ele está se referindo especificamente a máquinas que possuem, evidentemente, tanques de combustível e que vocês podem imaginar o que ele está se referindo. Muitas vezes, máquinas empilhadoras ou tratores, etc., o fabricante, infelizmente, projeta e coloca o bocal para você abastecer aquela máquina com combustível em locais muito baixos, exigindo uma flexão, exigindo um esforço, uma tensão no seu corpo, absolutamente não tolerados pela NR17, e cá entre nós é óbvio que você tem que preservar a saúde do seu trabalhador. E queria, nesse aspecto, todos os slides que vocês estão vendo, dessas listagens que nós passamos aqui para vocês, da NR12, que está ligada à NR17, isso aqui termina essa série, esses itens que nós falamos para vocês. E eu queria aqui apresentar para vocês um arsenal de produtos, acessórios que pode ajudar para ilustrar a vocês, no sentido de vocês conhecerem um pouco mais de acessórios, de produtos, coisas que podem ajudar justamente naquilo que acabamos de dizer. Aqui eu vou até ler para vocês esses slides aqui. Nos próximos slides, de maneira resumida, mostramos alguns produtos, situações, aplicações pertinentes. Isso foi uma cortesia da Mundo Ergonomia, que fabrica, projeta esse tipo de produto aqui no Brasil há mais de 25 anos. O cinto lombar, uma delas são dispositivos de cintos lombar. O cinto lombar, vocês estão falando com o Osni, eu que trouxe os primeiros cintos lombares para o Brasil há 22 anos. Os cintos lombares, eles são extremamente eficazes, extremamente úteis, desde que sejam utilizados de uma maneira correta, isto é, com o treinamento adequado para o seu uso, a fim de que as faixas laterais do cinto sejam colocadas e descolocadas em toda ocasião que você exerce um esforço para manuseio de material. Além disso, é absolutamente necessário que esses cintos lombares sejam feitos de material flexível, de material transpirável e que exista um dispositivo, isso é fundamental nos Estados Unidos, qualquer cinto lombar nos Estados Unidos é obrigatório por lei lá, aqui não há qualquer norma nesse sentido, em que no interior do cinto lombar você coloque dispositivos que o cinto não suba ou não desça em torno da sua região abdominal. Se você não tiver isso, o que acontece? O operador, a pessoa, enfim, o trabalhador está se agitando e esse cinto sobe.
Outra coisa que eu vejo por aí, com esses cintos que algumas pessoas de maneira inescrupulosa fabricam aqui no Brasil, utilizam velcro de péssima qualidade, então aquilo sai, materiais rígidos, absolutamente é um absurdo. Mas vocês, quando adotarem os cintos, por favor, adotem junto um programa compreensivo, um programa de treinamento, explicando como é que funciona o cinto e, ao mesmo tempo, técnicas e como manusear materiais, produtos. Por favor, não adote os cintos lombares sem ter associado um programa compreensivo, extensivo de treinamento. Treinamento não só para usar adequadamente o cinto, mas também como manusear as cargas em qualquer ocasião. Ah, mas a nossa empresa, nós não manuseamos cargas pesadas. Negativo. Vocês sabem muito bem os princípios da alavanca. Eu estendo o braço, 1 quilo aqui na ponta da minha mão, meu esforço na minha lombar aqui vai ser de 10 vezes mais, portanto 10 quilos. Então é absolutamente necessário, ao introduzir os cintos flexíveis, como eu disse, jamais rígidos, transpiráveis, com dispositivos absolutamente indispensáveis para que eles não deslizem, há um dispositivo para que eles não subam, não desçam, mas juntamente um programa de treinamento. E aproveitar, por que não? Esta é a hora ideal para você ensinar o pessoal a manusear cargas adequadamente, de maneira a não comprometer a sua coluna. Não esqueça que nos Estados Unidos um grande significativo de lesões da coluna acontece por ações, acontece por problemas, enfim, por alguma ação fora do ambiente de trabalho. Lá que é o país do conforto. Imagine aqui. Imagine aqui na condução, no ônibus, nas condições muito piores que lá. Então é necessário você fazer esse programa, porque na realidade uma grande parte dessas lesões na coluna acontecem por situações fora do ambiente de trabalho. E quem paga o pato, quem vai pagar a conta vai ser a empresa. Então você já faz um treinamento compreensivo, extensivo, para que ele possa exercer, manusear material onde? Em casa, na cozinha, no churrasco, na praia, no caminhão, em qualquer ocasião, no ônibus, na condução, a fim de que ele possa preservar o seu corpo. Isso daí o resultado é fantástico que vocês não imaginam. Outra coisa é o apoio de pé. Nós falamos agora há pouco. Então aqui tem uma foto de apoios de pé que são móveis, fixos, altos, baixos, de vários tamanhos, é absolutamente indispensável para a adequação do seu posto de trabalho. Aqui tem uma outra figura de um apoio de pé, serviço pesado. Isso aqui a gente usa muito em cabines, por exemplo, de pedágio, onde o movimento é 24 horas e você pode ter uma gama muito grande de regulagem de altura, além da regulagem da rotação do apoio do pé, inclusive em ambientes frágeis ou ambientes limpos. Inclusive isso aqui é feito em aço inoxidável. Outra coisa, bancadas de altura regulável, grandes, pequenas, pequeninas, adaptáveis. Eu posso perfeitamente projetar uma pequena bancada, um pequeno suporte para a sua máquina com altura regulável. Isto é, ela sobe e desce a superfície, manualmente ou até elétricas. Eu, particularmente, sou um incentivo disso. O que nós já projetamos de bancadas de altura regulável para pequenas cargas, grandes cargas, pequeninas, altas e assim por diante. Proteções dos joelhos, proteções dos cotovelos, enfim, tudo isso eu acho que é um acessório que vocês devem conhecer, que existe e está disponível aqui no mercado. Os tapetes antifadiga. Os tapetes antifadigas para quem trabalha em ambientes, você trabalha às vezes em pé, você precisa utilizar o banco semi-sentado, mas o banco semi-sentado justamente foi feito para quê? Você trabalha uma parte em pé e uma parte sentado descansando a coluna. Mas quando você está em pé, você está andando para ali e para cá, você pode usar um tapete antifadiga que é muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, aonde você faz com que os pés, os tornozelos e principalmente as panturrilhas, a famosa barriga da perna, possa ficar mais sossegada, mais descansada. Aqui temos um exemplo de um banquinho
de um assento extraordinário, porque ele justamente suporta o cóccix, injetado em poliuretano, de altura regulável, desde o pequenininho até os altos, com vários tipos de base, extremamente úteis para várias ocasiões, evidentemente, tudo isso em função da análise ergonômica do trabalho de cada máquina, de cada aplicação. Vocês vejam aqui um banco relativamente simples, de assento redondo, portanto, com espuma, revestido, com rodízios para pisos ásperos, rodízios para pisos mais delicados, inclusive com freio, a fim de assegurar a famosa tríade da ergonomia, que não é só o conforto, mas também eficiência e, principalmente, segurança. Aqui nós temos o mesmo assento que eu acabei de mencionar para vocês, para mostrar que o próprio assento com o cóccix pode também ser colocado nos bancos semi-sentados com altura regulável. Maior, aqui nós temos o mesmo assento, mas com assento maior, para, evidentemente, em função do tamanho das medidas antropométricas dos trabalhadores, quem vai usar. Aqui demos mais um exemplo da variedade imensa que vocês podem verificar e encontrar para adequar o seu projeto à sua máquina. Aqui nós temos um outro exemplo, inclusive, com um banquinho com porta-treco. Aquele banquinho que está lá, vocês estão vendo, ele tem um suporte para pequenas ferramentas, pequenos produtos, pequenos itens, para facilitar justamente o usuário a não ficar para lá e para cá, a fim de que ele possa ter maior conforto diante do seu posto de trabalho. Aqui tem uma outra figura onde mostra a imensa capacidade de altura, vários pistões, várias colunas, todas elas reguláveis a gás, a fim de você adequar o seu projeto ergonômico. Aqui tem uma figura que eu chamo a atenção de vocês, particularmente para o pessoal da manutenção das máquinas, o pessoal que vai exercer alguma atividade em uma máquina, algum produto que está extremamente perto do piso, né, muito baixo. Obviamente que o ideal seria você levantar a máquina, levantar o produto. Chama a atenção, e particularmente eu participei de um projeto de montagem de painéis eletrônicos para uma grande indústria de telecomunicações aqui no Brasil. Esses painéis de aço, há uma parafernália de eletrônicos, etc., dentro desses armários de aço. Mas lá embaixo, perto do piso, também. Então você precisa montar, parafusar, fio, etc. E como é que você chega até lá? Nos Estados Unidos, o que é que eles fazem? Eles pegam uma ponte rolante, ou pegam um guindaste, ou pegam uma talha, eles levantam esse armário e o funcionário fica numa altura confortável para terminar a sua montagem. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vê com tanta frequência. Então, nós desenvolvemos esse banco extremamente baixo, giratório, com suporte do cóccix, para atender essa deficiência aqui no mercado brasileiro. Aqui nós temos uma aplicação, uma foto com prensa, com tornos horizontais. Ali temos uma pequena fresa. Ali nós temos um equipamento, inclusive, de hospital, que é um raio-x. Enfim, com algumas aplicações do banco semi-sentado, que eu já falei para vocês e que é uma figura muito interessante de algumas aplicações. Nós temos um arsenal de fotos de várias aplicações que a gente pode mandar para vocês. Aqui vocês vejam, né? Não é o ideal, mas vocês estão vendo uma fresa, uma fresadora, e ele examinando a troca, provavelmente, da ferramenta com uma flexão do tronco, mas, porém, com apoio da coluna num banco semi-sentado. Aqui nós temos um torno também em que ele está esperando alguma operação, enquanto isso ele está repousando a sua coluna num banco semi-sentado. Aqui tem uma fotografia para mostrar que os bancos semi-sentados são feitos de aço inox, com várias colocações, com vários modelos, para vocês terem uma ideia do que existe por aqui. Aqui temos uma outra figura com slide, com cadeiras de altura regulável, apoios de pé, para que vocês saibam mais isso. Aqui nós temos particularmente um banco, eu vou chamar, não é bem semi-sentado, porque ele vai ficar sentado, mas olha só, ele é inteirinho de inox, 100% de aço inoxidável, AISI 304, que é exigido pela Anvisa
para a indústria alimentícia e para a indústria frigorífica, aonde ele é integralmente de inox, mas os assentos e o encosto e o assento são revestidos de polietileno de alta densidade para promover justamente o conforto térmico do trabalhador. Você tem uma máquina, está num frigorífico, em um ambiente super frio, e ele também precisa uma exigência de área limpa por causa da Invisa. Então você vai usar o aço inoxidável. Mas o aço inoxidável é muito frio. Então você precisa atender o conforto térmico do assento e do encosto. Então você reveste o assento e o encosto com polietileno de alta densidade, mas respeitando a regulagem de altura do encosto, a regulagem da altura do assento, a regulagem inclusive da profundidade do encosto e mais ainda a regulagem de um apoio de pé, que nesse caso, vejam só, ele foi feito de maneira justamente aquilo que eu estava falando para vocês antes, de que a perna, o ângulo entre a coxa e a perna fique um pouco maior do que 90 graus. Aqui tem o famoso quebra-quina. Lembra que eu falei para vocês da quebra-quina? Isso aqui é um quebra-quina, essa foto mostra numa mesa, numa bancada qualquer, mas você pode inclusive emendar, etc. Recentemente, aqui mesmo perto do Vale do Paraíba, nós adaptamos uma máquina complicada de aço inox, aonde nós envolvemos todo o redor da máquina com esses quebra-quinas colados definitivamente, com ótimos resultados. Aqui nós temos um dispositivo para justamente regular, movimentar em qualquer ângulo, em qualquer posição, monitores, inclusive com o famoso sistema chamado peso zero, isto é, o monitor de LCD ou de LED, ele pode ser não só movimentado para cima, para baixo, para o lado, etc., enfim, em qualquer direção, e você pode fixar esse dispositivo em qualquer, inclusive na parede, em qualquer lugar, extremamente interessante para a regulagem adequada dos monitores. O famoso apoio de pé. Aqui nós temos exemplo de apoio de pé, não, desculpe, de um tapete antifadiga. Aqui nós temos uma foto que mostra o tapete antifadiga e para uma posição justamente diante de uma máquina operatriz. Extremamente importante, como eu mencionei anteriormente. Aqui nós temos, a guisa apenas de curiosidade, uma cadeira em que você inclina justamente o encosto para melhor guardar. Às vezes você precisa de uma cadeira, você não tem lugar para guardar, de uma máquina pequena, etc. Você tem pouco espaço. O que é que você faz? Você utiliza a cadeira com o encosto normal, mas quando você quer ajustá-la embaixo de alguma prateleira, etc., você pode colocar essa cadeira com o encosto inclinado sobre o assento. A gente usa muito isso, sabe aonde? Em check-outs de supermercados, em que há obrigatoriedade da lei para alternar o trabalho em pé e sentado. Check-out de supermercado pequeno, espaço pequeno, ela utiliza a cadeira quando quer, quando ela não quer, ela simplesmente encosta o encosto sobre o assento e coloca embaixo do balcão. Aqui mostra um exemplo de cadeiras com vários tipos de alturas, que é uma das nossas especialidades. Nós aqui particularmente, nós projetamos essas cadeiras para atender tanto os baixinhos como os altinhos. Longarinas, cuidado, importante, a NR17 ela exige cadeiras, assentos que não necessitam necessariamente, não precisam ser giratórios, etc., para operações de espera. Você precisa proporcionar assentos em número suficiente ao número de funcionários, isso está na NR17, para que o funcionário ele possa descansar quando ele precisa, para ajustar um cadarço de um sapato, etc. São assentos de espera, isto é, pode ser uma longarina, qualquer coisa, ele simplesmente é um assento para ele poder descansar quando ele precisa, principalmente para aquelas operações que não há como ele trabalhar a não ser na posição de pé. Aqui tem figuras de longarinas, de alumínio, de aço inoxidável, esses assentos que você pode colocar inclusive em paredes para justamente as operações de espera, cadeiras para vocês verem. E aqui finalmente tem o último slide onde mostra o meu e-mail, o meu telefone, os nossos sites, os dois sites da Mundo Ergonomia e da cmqv.org que está à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa super resumo, exposição, particularmente os itens que nós falamos no início da NR12, que estão relacionados direto ou indiretamente à NR17,
E não esqueça o seguinte, nós, há 25 anos, aqui no Brasil, nós pensamos, acordamos, trabalhamos, dormimos com ergonomia. O nosso negócio é ergonomia há 25 anos aqui no Brasil. Obrigado, por favor, estejam alertas e cuide da sua coluna e da sua postura, inclusive aí na sua mesa, na sua cadeira, na sua escrivaninha, de maneira que você possa não ter dores nas costas, não ter dores nos braços, evitar as famosas lesões por esforços repetitivos, as famosas DORTs, que é uma das patologias mais características justamente da falta de ergonomia. Vamos mexer e última dica para vocês, que é de graça. Nos nossos sites, nós costumamos colocar a ginástica do gato. A ginástica do gato foi criada há cerca de 18, 19 anos, aqui no Vale do Paraíba, e ela não custa absolutamente nada. Ela simplesmente faz com que você se hidrate, tome água e se estique. Não vou colocar aqui o detalhe, mas vocês entram no site ou então no Google. Entrem no Google, põe lá ginástica do gato e vocês vão ver o Osni ensinando slides, fotografias, inclusive mais de milhares de revistas e jornais que já publicaram e copiam, e com autorização nossa, com o maior prazer, nós queremos divulgar isso ao máximo, a ginástica do gato, que para as empresas não há qualquer custo. É um exercício muito interessante, que não traz qualquer custo para as empresas. Obrigado, até a próxima e sempre alerta!